E aí pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de Origem da Vida e vamos falar sobre a segunda parte da evolução dos processos energéticos, ou seja, a evolução de como os seres vivos se alimentaram, de como os seres vivos adquirirem seus nutrientes, os compostos que formam seu corpo e energia vital para seu funcionamento. Na primeira parte, nós focamos nos seres heterotróficos. Nessa segunda parte, nós vamos focar nos seres autotróficos. Apesar de já ter explicado o termo, eu vou fazer uma revisão dele. Autotrófico, ele pode ser dividido em duas partes. Auto, que significa próprio, e trófos, que significa alimento. E o que isso quer dizer? São seres que são capazes de criar seu próprio alimento. Através de compostos inorgânicos, eles são capazes de criar compostos orgânicos, ou seja, não é preciso que ele encontre outro composto orgânico na natureza para que ele possa se alimentar, como é o caso dos seres heterotróficos. Nós, seres humanos, temos que nos alimentar de um composto orgânico já pré-existente, seja um animal, seja uma planta, portanto que ele seja um composto de biomoléculas, que seja um composto orgânico. Já os heterotróficos não precisam disso, porque eles são capazes de converter compostos inorgânicos em compostos orgânicos. E a teoria autotrófica, eles acreditam que os primeiros seres vivos eram seres autotróficos. E aqui eu coloquei fotossíntese com sinal vermelho, porque apesar de a fotossíntese também ser uma reação autotrófica, ela converte compostos inorgânicos em compostos orgânicos, ela não é aceita pela hipótese autotrófica como sendo a primeira forma autotrófica que existiu. Ou seja, os primeiros seres vivos eram autotróficos, mas não eram fotossintetizantes. Eles eram quimiosintetizantes. O que isso significa? Ele converte a matéria inorgânica em matéria orgânica na ausência da luz. Ou seja, ele não precisa da energia solar para fazer isso. Ele faz por outra forma. Ele faz isso na ausência da luz. E por que os cientistas acreditam que essa forma, esse processo energético, essa forma de obter alimentação, nutriente, era a primeira forma dos seres primitivos? Que os primeiros seres vivos, eles utilizavam essa reação química para se alimentar, para obter nutrientes. Vamos ver as características da Terra primitiva segundo a interpretação da hipótese autotrófica. Veja, bombardeio de corpos celestes, alta temperatura e ausência da camada de ozônio. Veja, existem até hoje marcas desses bombardeios que a Terra sofreu. A Terra sofreu longos bombardeios ao passar do tempo de corpos celestes, e no período passado esse bombardeio era com maior frequência. E existem vestígios que comprovam isso, que isso realmente aconteceu, de que a frequência desses bombardeios era maior. Então veja bem, como um ser frágil e simples iria conseguir sobreviver na superfície da Terra ou próxima à superfície num planeta que estava sendo frequentemente bombardeado. E alta temperatura, qual organismo poderia sobreviver a uma alta temperatura? E a ausência da camada de ozônio, ou seja, a luz solar ela era mais nociva aos seres vivos do que atualmente, porque atualmente existe um filtro que impede ou diminui os raios ultravioletas, o que impede com que nós soframos com isso. Naquele tempo, aqueles seres simples poderiam sofrer mais ainda as consequências desses raios. Então, eles acreditavam no seguinte: esses seres deveriam viver em um local que impedisse ou que diminuísse esses acontecimentos, ou seja, que eles nem sofressem com a temperatura do planeta, que eles nem fossem bombardeados pelos corpos celestes e pela luz ultravioleta. Então, acreditavam que esses seres viviam nas fossas marinhas, ou seja, dentro das fossas marinhas não é capaz de chegar a luz solar, e se chega é bem pouco. E os meteoritos também não caem com tanto impacto, porque ele teria que atravessar o oceano todo para chegar lá, e o que chegaria já de forma mais leve. Então a interpretação da teoria ou hipótese autotrófica é a seguinte: os primeiros seres eram quimiosintéticos, ou seja, eles convertiam a matéria inorgânica em matéria orgânica na ausência da luz. Logo depois surgiu a fermentação, depois a fotossíntese e depois os seres aeróbicos,
são os seres que fazem respiração utilizando oxigênio.